Bom, turma, deixa eu botar lá na apostila. Como vocês ainda não receberam a apostila, eu vou dando sequência devagarzinho, mas como não lembro se foi o Leandro exatamente, ou quem foi, ontem um de vocês falou e eu reafirmei que vocês têm acesso à apostila digital, né? Sim. E essa apostila digital, ela vai ser muito válida na hora de vocês fazerem os exercícios. Por que que eu estou falando isso? Ontem eu parei a aula na primeira página ainda, falando sobre o eurocentrismo. Como assim o eurocentrismo? Falando sobre a imposição da cultura europeia em cima dos nativos aqui do nosso país. Então, tudo aquilo que eu contei da chegada dos europeus, no caso dos portugueses, que são europeus, mas eu estou falando especificamente dos portugueses, tudo, tudo que eles puderam. Que isso? É vuvuzela isso? Não, é cadeira arrastando, eu acho. Ah, tá. Pensei que fosse uma corneta. Mas vamos lá. Então, os portugueses chegaram e impuseram aos nativos tudo o que eles achavam correto. Por exemplo, os nativos, para poderem ficar perto dos portugueses, eles mostraram aos nativos que o correto era usar roupa, ou pelo menos cobrir as suas partes íntimas. No caso das mulheres, o seio e as partes baixas, vamos dizer assim, né, da frente e de trás. Ô, professor, Oi? é por isso que eles usam tipo uma folha de bananeira pendurada? Sim, exatamente. Porque é assim, o Tayane, que os pintores da época que vieram para cá desenhavam, né? Faziam desenho desses nativos. Por quê? Não podia colocá-los como assim, nu, né? Do jeito que eles ficavam. Não podia colocá-los nu. Tá certo? Então, isso é só um exemplo de como a ideia eurocentrista era imposta. Outra coisa, que também eu quero que vocês se lembrem, porque isso eu vou cobrar no dia da prova, no dia do teste. Os portugueses impuseram aos nativos aprenderem a religião católica. Eles começarem a acreditar, começarem a seguir o catolicismo. Sendo que os nativos já tinham a crença deles nos deuses da natureza, né? Tupã, o deus Sol, o deus Terra, tinha tudo isso. Deus da chuva. Exatamente. Cada parte da natureza era um deus para os nativos. Sem contar essa história do eurocentrismo, sem contar que os portugueses trouxeram para os nativos aqui muitas doenças. Doenças sexualmente transmissíveis, porque os homens passaram para Mulheres. as mulheres nativas daqui, trouxeram sarampo, trouxeram varíola, ou seja, doenças que eles não conheciam. Eles não tinham imunidade para Professor, isso. Oi? isso era o catecismo, não era? Ou é outro nome? Eu esqueci. O quê? A passagem dos ensinamentos católicos? Sim. Sim, o catecismo. Essa Então. história do catecismo, ela é tão, a Igreja Católica era tão influente até a minha geração, que nós éramos praticamente obrigados a nós fazermos o catecismo. Era obrigado, sério. Eu fui obrigado a fazer. Mas Pecado. assim, para quem é católico, isso é natural, tá? Para quem é católico, isso é natural a fazer. Agora, hoje em dia, você não é mais obrigado, a não ser que você seja católico e queira fazer. Eu fiquei durante 3 anos da minha vida, toda sexta-feira, indo lá à casa paroquial da minha cidade, para poder estudar os ensinamentos da Bíblia e fazer Faz a a primeira primeira comunhão. comunhão, exatamente. Nunca fiz nenhuma dessas. Então, se você Minha mãe pretende, já quis tentar me fazer se isso, eu não você quis, não. pretende casar na Igreja Católica, você um dia vai ter que fazer, se você pretende. Se você não pretende casar na Igreja Católica, não tem diferença nenhuma. Acho que nem casar eu vou. Bom, aí o futuro a Deus pertence, né? Mas vamos lá. Veremos. É isso aí.
Bom, aqui nessa pintura, só para poder encerrar essa primeira parte do eurocentrismo, mostra muito bem o que eu estou falando para vocês. Imagina, dentro da casa dos índios, dentro da casa dos nativos, melhor dizendo, né? Um Um padre, monte de pessoa pirada. um padre circundado por um monte de nativos sem roupa, rezando, com uma cruz de madeira, Ave Maria. mostrando para eles nativos que existia um símbolo do Deus, né? Do Deus que eles acreditavam, que é a cruz de Jesus Cristo. E a partir daí, todos os nativos daquela região começaram a serem catequizados. Os que não morreram, ou seja, os que morreram ou Fugiram? os que não aceitaram, fugiram, Morreram. tá bom? Ok? Sim. Bom, vamos lá? Então vocês entenderam que essa história do eurocentrismo, né? Uhum. Eu vou passar esse exercício aqui depois. Então eu vou pular ele, vamos pular ele. Eu quero falar, pegando esse gancho aí das tribos, eu quero falar sobre essa diversidade nativa que nós temos. Ou Pula ele melhor, que por nós 2 semanas, tínhamos. professor. Oi? Pula ele por umas 2 semanas. O quê? Pula esse exercício por umas 2 semanas. Ah, tá, entendi. Pra você Nesse mapa aí, pessoal, tem algumas das principais tribos do nosso território. É óbvio que existiam mais. Por exemplo, só que na nossa região, de Valença até Resende, eu sei de algumas tribos que nem foram colocadas aí. Por exemplo, em Valença, ali na região de Valença, chegando até Vassouras, tinha uma tribo chamada Coroados, justamente porque eles usavam um cabelo em forma de coroa, faziam um corte de coroa. Já ali Sério? sério, aí em Barra do Piraí, os coroados chegaram também a ocupar, mas tinha uma outra tribo chamada tribo Puri, que ia de Barra do Piraí até Resende, a tribo Caraca, Puri. é Então, muito isso é grande. só um exemplo de como isso é só um exemplo para que vocês entendam como que existiam muito mais tribos do que está sendo mostrada nesse mapa. Então aí está assim, ó, mapa dos povos indígenas do Brasil em 1500. Mas isso daí são das maiores tribos encontradas pelos portugueses. Alguma dessas ficava aqui em Barbiraí? Alguma dessas grandes aí? Então, na verdade, não é que ficavam, né? É o espaço que elas ocupavam. No nosso caso aí, por exemplo, Barra do Piraí, a tribo Tupi-Guarani era de maior influência. Mas, como eu falei para vocês, existiam outras tribos e essas duas que eu falei são exemplo. A tribo Puri e a tribo Coroados. Tá bom? Professor, Oi. você teve um tempo que você falou que os índios achavam que os portugueses em cima do cavalo é uma pessoa só. Sim. Sim. Aí já. Aí depois, será que eles começaram a usar o cavalo? Porque era muito distante. Então, o que aconteceu, Tayane? Quando os portugueses chegaram, eles chegaram primeiro na Bahia, lá aonde hoje nós conhecemos como Porto Seguro. Salvador. As tribos ali da Bahia não houve conflito, tá? Não houve conflito. Quando Porque eles, eles che... ganharam Quando tudo. eles chegaram aqui, onde é o Rio de Janeiro, já houve conflito. Então eram tribos diferentes. E aí eles não sabiam muito como lidar com isso. Quando eles eram recebidos a arco e flecha, os portugueses atacavam também. Quando Com eles, armas. quando eles eram bem recebidos, eles iam conversar e escravizavam do mesmo jeito. Ou seja, Nossa, para os portugueses era indiferente. Tá bom? Então, quando eles iam, depois de um tempo, os índios começaram a usar o cavalo também, não foi? Aqui no Brasil, não. É, sabe, só pra andar mesmo, pra ir de um lugar pro outro. Não usavam. Os nativos que usavam cavalos eram os nativos da América do Norte. Lá aquelas tribos que vocês estudaram, que eram os Sioux, os Comanche, os Moicanos, aquela Nossa, eles tribo. andavam muito então. Sim,
vocês fizeram os trabalhos sobre isso, né? Tanto que o Touro Sentado, que era o líder dos Sioux, eles usaram cavalos para poder lutar contra os ingleses, lembra disso? Sim. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, as tribos daqui, elas não usavam, nunca usaram cavalos, nem para fugir dos portugueses. Tá bom? Eles matavam o cavalo para comer carne? Não, eles matavam o cavalo na guerra contra os portugueses porque eles achavam que era um Porque eles achavam que único os ser. portugueses em cima do cavalo era uma única pessoa. Só que depois, com o passar do tempo, eles foram percebendo que eram coisas diferentes, né? Eles davam uma... acertavam o cavalo. O coisa ainda continuava vivo? Exatamente. Tá bom? Sim. Então vamos lá. Bom, como eu falei com vocês, existiam algumas tribos muito importantes aqui no nosso território. Não que as outras não sejam importantes, mas essas foram as maiores. Então vamos lá. Tupi, ou Tupinambás, Macro-G, Aruac e Caribe. Aí, Caribe. Na ocasião da chegada dos portugueses ao território brasileiro em 1500, acredita-se que havia aproximadamente 1000 línguas indígenas no Brasil, mas atualmente existem pouco Nossa mais Senhora. de 200. O mapa a seguir mostra a distribuição desses povos. Por que, pessoal, que eu estou fazendo isso? Para vocês poderem entender que cada tribo dessa aí que vocês estão vendo, ó, cada uma tinha uma cultura, cada tribo dessa tinha um deus, cada tribo dessa tinha uma língua diferente. Então, lembra quando a gente estudou a chegada dos espanhóis lá na América Espanhola? E que eles perceberam que as tribos maiores escravizavam as tribos menores? Lembra disso? Sim. Sim. Então, já no Brasil isso não acontecia. Não tinha essa escravização entre as tribos. Porém, cada tribo tinha sua cultura diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Uma tribo que ela perdurou até alguns anos atrás aí, eu não sei o que aconteceu com elas. Para o homem, para um menino da idade de vocês, aí nessa fase de 13, 14 anos... Professor, Oi, pode falar. o Isaías deu bom dia para você. Bom dia, Isaías. No caso dessa tribo, esqueci o nome dessa tribo agora, eu vou lembrar até o final da aula. Para um menino da idade de vocês poder ser transformado em homem e se tornar um caçador, porque esse era o objetivo de todo nativo daquela tribo, o garoto se tornava um caçador para poder ter a sua família e se tornar responsável por ela e pela tribo. Então, o menino que não conseguia fazer isso era considerado uma vergonha e era jogado para fora da tribo, e ele ia se virar no meio da mata sozinho. Ou ele ia morrer, eu não sei o que era feito. Ia me disfarçar de novo e ia entrar para dentro da tribo. Como que os meninos passavam por uma prova? Eu esqueci o nome dessa tribo, mas era o seguinte: o pajé e o pai do garoto, no caso dos garotos, né, seguravam pelos braços e pelas pernas. Eu não sei se eu já contei isso para você. Chicotada. Era mais ou menos isso. O pajé vinha com uma varinha de bambu mirim bem fininha, mas lanhava as pernas e as costas e o bumbum do garoto todo, batia muito até sangrar. Até sangrar. E ficava tudo cortado o garoto. Quando esse garoto era solto, esse garoto sangrando, ele era enterrado com a cabeça pelo lado de fora, e aí ele ficava com o corpo todo sangrando dentro de um formigueiro. Ai. Se esse garoto aguentasse um tempo lá sem pedir para sair, ele recebia os cuidados médicos da tribo, claro, né, com os remédios de planta lá que eles faziam, e esse garoto estava pronto para poder professor. Isso, pessoal, só um minuto. Isso era para que o garoto pudesse ter a sua esposa, tá? Se ele não passasse por isso, ele não poderia ter sua esposa, ele não ia poder procriar, ele não ia se tornar um defensor e caçador da sua tribo, ou seja, ele ia se tornar uma vergonha. Ok? O professor. Fala. Professor. Pode falar primeiro.
A alergia sempre. Peraí, vamos falar assim. Existiu? A alergia sempre existiu, certo? Não sei. E o que acontece se aquele menino fosse alérgico a inseto, coisas assim do tipo? Então, o que eu falei que eu não sei é por isso. Eu não sei se naquele período os nativos tinham alergia. Porque o que que acontece? Os nativos viviam mais ou menos parecido com os animais irracionais. Por quê? Porque eles viviam pelo instinto. Então, por exemplo, olha só o que que os nativos faziam, eu não sei se você sabe disso. Os nativos, quando a mãe dava à luz a uma criança e essa criança era defeituosa fisicamente, eles entendiam que essa criança não poderia se tornar um defensor Sim. da tribo, ou se fosse uma mulher, não conseguiria procriar. Automaticamente, essa criança não serviria para nada. Então, o que que eles faziam? O pai já tirava da mãe e... Quem escreveu Bom Dia? Sacrificava. Espera aí, só um minuto. Quem digitou em meu nome? Quem digitou seu nome? É, o de Ronaldo para todos. Bom dia, Isaías. Tem dois Ronaldo, professor. Tem dois Ronaldo na sala. Ah, tá, porque eu nem digitei nada, ó. Eu só falei bom dia. Deixa eu ver quem é o engraçado. É o Zé. Não, não é Zé, não. Não, não é Isaías, não. Ó, eu tô aqui, É o João Pedro. Gabriel. Ah, ele saiu agora. Era o João Pedro. Tá vendo como é que eu descubro rápido? Então, essa questão de ser alérgico, de ter problemas de saúde, não podia acontecer não, Leandro. Porque Então, senão se o uma índio morria. Então, se um bebê nascesse sem um dos braços, ele era morto? Ele era morto. E aí a E se a forma... mãe esconder a criança? Então, algumas tentavam até esconder, fugiam mato adentro, mas aí o pajé pegava, né? Os caçadores da tribo pegavam. Mas não matava a mulher, não, né? Aí eu já não sei. Não sei se matava. Mas a criança eu sei que matava. Por quê? A tribo entendia que aquela criança ia ser um fardo para a tribo e atrapalhar na alimentação. Entendeu? Que coisa cruel, né? É. Bom, agora eu vou começar a falar com Fala. vocês sobre as características dessas tribos. Falei de algumas, mas existem outras. Então vamos lá. Eu vou ler para vocês o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo falando sobre essas questões indígenas. Então vamos lá. Diversos grupos indígenas compartilhavam, né, no caso, eles já não existem mais, infelizmente, a mesma língua, como os tabajaras. A Tabajara era uma tribo nossa aqui também. Potiguaras, os tupinambás, os tamoios, lá de São Paulo, onde é São Paulo hoje, os tupiniquins, que são daqui também, que falavam todos o tupi. Então, o tupi, pessoal, era a língua. Lembra que eu falei com vocês dos coroados e do... Qual era a outra tribo que eu falei? Ah, esqueci. Mas lembra que eu falei dos coroados? Os coroados também falavam a língua tupi. Então, porque era daqui da região. Dentre os povos falantes do macro-G, ou seja, a língua era macro-G, estão os bororos, os chavantes, lá do centro-oeste do Brasil, os aimoré, também conhecidos como botocudos. Então, isso daí é só para mostrar para vocês que estou falando das línguas, não das tribos. É mais ou menos como você falar língua portuguesa, língua inglesa, língua alemã, tá certo? Espanhola. Exatamente. Tudo bem? Bom, as populações indígenas têm sofrido desde a chegada dos portugueses ao Brasil drásticas reduções em decorrência, a princípio, da violência dos europeus e a proliferação de doenças. Isso é importante vocês saberem, por quê? A história conta dessa destruição em massa, né, dos portugueses em relação aos nativos aqui. Tem até algumas histórias muito famosas que contam isso, mas na verdade, quer dizer,
houveram muitas mortes brutais, mas a grande parte das mortes dos índios, dos nativos, se deram não por luta, não por um confronto direto, mas sim por uma contaminação. Ou seja, como eu falei lá no início da aula de hoje, os portugueses trouxeram doenças. E essas doenças, sim, foram responsáveis por grande parte da mortandade dos nativos. Tá bom? E aqui embaixo, vem mostrando para vocês a distribuição dos povos indígenas. Então, vem mostrando aqui em porcentagem aonde eles se concentravam. Vocês podem ver que no Nordeste e no Norte eram a maior parte, ó, no Norte. Estão vendo? E no Nordeste. Estão vendo? Ou seja, para nós aqui, nós éramos a terceira, né? Deixa eu ver. Nós éramos, não, a quarta. Ainda tinha o Centro-Oeste ainda na nossa frente. Tá bom? Beleza? Beleza. Bom, agora, como tópico, eu quero que vocês escrevam assim, período pré-colonial, que eu vou explicar para vocês sobre o período pré-colonial. Foi? Turma? Alô? Oi. Foi? Bom, antes de eu dar continuidade e começar a explicar sobre o período pré-colonial para vocês, eu preciso que vocês façam esses 3 exercícios. Vamos fazer junto? Vamos lá. Quem está me ouvindo? Eu. Beleza. Eu. Então vamos lá. Então vamos juntos. Que assim a gente não perde tempo. E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, eu posso tirar. Cadê o número 1? Já fizemos. Então vamos para 2. Alguém quer ler? Não? Então eu leio. Vamos lá. Leia o trecho da carta de Pedro Vaz de Caminha. Pedro Vaz de Caminha. Eram pardos. Olha só, hein, como que ele está descrevendo os nativos. Eram pardos, ou seja, uma cor que mistura a cor negra com a cor branca. Então vamos lá, pardos. Todos nus, ou seja, sem roupa, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, ou seja, que estivesse cobrindo as partes íntimas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Ele chama a flecha de seta, né? Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça. Mal lhes puseram a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Porém, o melhor fruto que nela se pôde fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Ou seja, Pero Vaz de Caminha, ele começa a falar que aquele povo está perdido. Dentro das ideias de Pero Vaz de Caminha, ele acha que aquele povo precisa de salvação e quem vai levar a salvação até eles é o povo português. Tudo bem até aí? Alô? Sim. Tá. Só uma comparação. Vocês perceberam como que o eurocentrismo está incluso nisso daí? Os portugueses pensavam da mesma forma que os ingleses entrando e invadindo lá o território da América do Norte. Da mesma forma como que os espanhóis também fizeram aqui na América Espanhola. Ou seja, os europeus, quando chegavam numa terra diferente da sua, com costumes diferentes, eles acreditavam que estavam levando a salvação. Você vê, pelos nativos não gostarem de vinho, eles eram pecadores? Que isso? Vinho é álcool. Tem álcool. E os nativos não gostavam disso. E por não gostarem do álcool do vinho, eles eram considerados perdidos. Olha só, né?
Deu para entender, então, essa comparação? Ô, professor. Deu para entender essa Poderia explicar de comparação? novo? Sim. Oi? Os perdidos quer dizer que é o que mesmo? Os perdidos que eu falei é o seguinte. Para os europeus, qualquer crença, qualquer raça, qualquer pessoa, qualquer população contrária às ideias europeias eram considerados bárbaros, eram considerados perdidos e precisavam dessa intervenção europeia. Tanto é verdade que nessa carta aí, nessa parte do Pero Vaz de Caminha, está explícito que ele achava que os nativos estavam perdidos e que eles precisavam da ação urgente do povo português para poder mostrar para eles o caminho certo do que era comer bem, de qual religião seguir, do que deveria fazer, tá bom? Ok? Ok. Sim. Mas é óbvio, gente, eu estou falando isso, mas é óbvio que na nossa cultura nós não temos só características portuguesas não, tá? Nós temos muitas características indígenas nativas que foram sendo adaptadas à cultura europeia. Por exemplo, a cultura do banho diário é uma cultura indígena, em que os portugueses aderiram aqui no Brasil. Por quê? Os portugueses estavam acostumados a tomar banho, os mais limpos tomavam banho uma vez por semana. Os mais sujos tomavam banho, sei lá, uma vez a cada 6 meses. Mas por quê? Porque lá onde eles viviam, o clima era frio. O clima é frio. É um clima temperado que no inverno chega a nevar. Então, Ô, professor, oi. eu não sei se foi você que falou, se foi outra pessoa que eles não tomavam banho porque tinha medo de tirar a descendência, alguma coisa assim. Não fui eu, não. Alguma coisa assim. Não. O que os nativos não gostavam era de foto. Não gostavam que tirassem foto deles porque eles acreditavam que iam perder o espírito. Estavam Tava roubando capturando a alma. Tem a um filme alma. assim. Estava capturando o espírito deles. Isso é foto, do banho não. Tá? O banho os nativos tomavam todo dia. E digo mais, os nativos ensinaram aos portugueses que Tomar banho. além de se molhar, os nativos faziam pasta. Pasta que eu falo assim, pegavam algumas ervas muito cheirosas e uma delas era o hortelã. Misturava, socava para ficar uma pasta bem cheirosa, um creme cheiroso, e aí eles se banhavam, saíam da água e passavam esse creme no corpo para poder ficar com um cheiro agradável. Tá certo? Então vamos lá. Passa na sovaqueira mesmo, É, desodorante. alguns passavam até no dente, sabia? Que? Ué. Tanto é verdade que a pasta de dente que vocês usam, algumas têm gosto de hortelã, Verdade. né? Tem umas escritas. Para Hortelã poder refrescante. isso, para poder limpar o hálito, né? Então essas coisas os portugueses foram aprendendo com os nativos, tá bom? Até porque os portugueses eram tão porcos que nem escovar dente eles escovavam. Imagina, Que o nojo. bafo de uma noite já é forte, imagina o bafo de anos. E bebendo álcool, Cara, aí não comendo tinha casa, não? aquela carne putrefada, imagina que nojento. Oi? Não tinha cárie, não? Cárie? É. Tinha, claro que tinha. Tanto é que esses homens que iam ao mar, os marinheiros, eles trocavam os dentes deles, eles arrancavam os dentes deles podres e colocavam dente de ouro. Não lembra disso, dessas histórias? Porque o ouro nunca estragava e nunca ia apodrecer na boca, Verdade. tá? Então vamos lá, vamos corrigir porque está acabando o tempo. Mas Primeiro isso é só os implante de ricos, dente do não? mundo. Oi? Isso, botar dente de ouro era só os ricos. Sim, com certeza. Os marinheiros mais pobres, portugueses, eles arrancavam os dentes de tanta dor que eles tinham e ficavam sem nada. Ficavam sem dente, ficavam banguelos. Iaca. Vocês podem ver no filme Piratas do Caribe, qualquer um deles, vocês podem ver que o filme retrata os marinheiros como homens muito sujos, porque eles eram sujos mesmo. Barbudos, cabeludos, não é verdade? Não. E muito sujos. Mas vamos lá. Número 2.
Segundo o trecho acima, qual a posição dos indígenas em relação aos hábitos alimentares europeus? Estranho? Escrevam aí alguma coisinha, vamos, rapidinho, vamos lá. Eu vou falar alguma coisa para vocês poderem fazer a de vocês. Olha só. A posição dos nativos era contrária ao que os portugueses faziam. Os portugueses tomavam álcool, eles comiam alguma comida que os nativos não gostavam. Ou seja, a posição das tribos indígenas em relação aos hábitos alimentares europeus era de repúdio. Eles repudiavam, eles não gostavam dessa alimentação europeia. Tá bom? Era o quê? Repulso? Repúdio. Repúdio? Isso. Foi? Já fiz a minha, professor. Ótimo. Então vamos para 3. Na 3 está pedindo para fazer uma pesquisa para descobrir quais alimentos eram mais consumidos pelos indígenas no Brasil. Mas a gente não precisa nem fazer essa pesquisa. Alguns nós já sabemos. Por exemplo, a mandioca. A mandioca era consumida em grande quantidade pelos nativos. Podem colocar em mandioca. Tanto é que a mandioca foi conhecida pelos portugueses através dos nativos. Agora, os outros alimentos eu vou deixar vocês pesquisarem, tá? Eu vou dar só mais uma resposta. Urucum, podem colocar também. O urucum era uma frutinha em que eles podiam comer, mas também eles podiam tirar uma tinta vermelha que eles se pintavam para a guerra. Então as tribos, quando iam guerrear, se pintavam com a tinta urucum. O resto vocês vão pesquisar. Ok? Vamos lá, número 4. De acordo com o trecho, de que maneira a coroa portuguesa poderia contribuir com os indígenas? Ou seja, na visão de Pero Vaz de Caminha, o que os portugueses podiam fazer para ajudar os nativos, pessoal? A catequização. Isso é um exemplo. Catequizar os nativos, mostrar para eles que a religião correta é a religião católica. Mas o quê? Mostrar para os nativos que andar pelado é errado. Mostrar para os nativos que os alimentos corretos são os alimentos europeus. Então aí eu já tenho 3 respostas. Na sua casa tem urucum, Tayane? Tem. Você sabia que a tinta desse urucum ela é muito procurada até hoje para poder pintar roupa? Então, Uma Tayane, vez eu faz fui um... pegar, aí eu passei na mão pra ver a cor, é meio laranjada, demorou pra sair. É uma cor muito forte. Então, ô, Tayane, faz uma fábrica aí de urucum, aí vai vendendo. Ganhar dinheiro, né? Bom, É. turma, encerramos então a primeira aula. Eu vou fechar essa parte aqui para poder gerar uma nova sala. E aí eu vou começar a falar com vocês sobre o período colonial, ok? Ok. Alguém tem alguma pergunta sobre a 2, 3 e 4 ou todo mundo conseguiu anotar? Anotei tudo. Alguém quer que eu repita alguma? Não. Beleza. Então vou fechar aqui para gerar outra. Eu vou chegar primeiro. Vamos ver. Vou fechar, hein?